Fala aí, galera, eu sou o T e você se lembra na época da sua escola, onde você era uma criança muito promissora que poderia entregar muito para a sociedade, dar orgulho para os seus pais, e naquela época tinha aparecido alguma menininha na sua escola simplesmente te dando mole, e aí no passar do tempo você pensa, ih caralho, aquela menina tava querendo sentar no meu pau enquanto eu ainda era uma criança. Pois é, esse tipo de coisa acontece, mas passa, porque é uma oportunidade perdida. E o que isso tem a ver com Yu-Gi-Oh? Bom, no ápice da minha loucura, depois de uma noite de cana, eu simplesmente pensei, caralho, velho, eu esqueci de falar de uma coisa. Então, recentemente eu postei meu vídeo aqui, ó, falando sobre meus palpites pra Banlist. Realmente é um momento um pouco estranhinho, né? Porque, se você for parar pra pensar, o jogo, nesse momento, ele não tá necessariamente ruim. É claro que sempre tem coisas que precisam ser mexidas. E se tem uma Banlist pra vir, pô, que mexa em coisas que precisam. O problema é que quando não se tem coisas pra mexer e não se tem um objetivo muito claro do que se fazer numa Banlist, geralmente vem uma Banlist porca. Por quê? Oportunidades perdidas. A gente tem muita carta que são coisas de oportunidades perdidas, que tiveram um spot em determinado ponto e a Banlist não agiu como deveria, porque tinha um power creep inerente pra chegar. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas que pode vazar nessa Banlist e deveria, completamente. Tem contexto, e quando não tem contexto é muito chato, a gente sempre fica naquela vibe de ah, mas não tá fazendo nada agora. Mas essa é uma das fases que eu mais odeio no Yu-Gi-Oh! E quanto menos, melhor. Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. É claro que, né, na verdade eu tô um pouco no automático aqui, mas enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas cartinhas, eu vou colocar aqui na tela. Algumas cartinhas, eu tô com o deck de Unchallenged aqui aberto, né. Mas é pra falar do Nightmare Griffon. Pois é, o Nightmare Griffon é um dos monstrinhos aí que tá sendo usado no deck de Unchallenged. Ele tá tendo spots no competitivo do metagame, tendo em vista que o Unchallenged é um dos principais decks, certamente um dos tier 1 para o formato pós do Elite Nexus, né, pro formato atual. E o Griffon é uma carta que tá tendo spots de uso competitivo atualmente. Isso, por um lado, é chato pra caralho, porque é uma carta chata pra cacete. Ele te dá um softlockzinho ali, né, uma floodgatezinha, onde monstros que não estão linkados, eles não podem ativar os seus efeitos, né? Obviamente que ele dá uma seta pro oponente para tentar te enganar, mas na prática, quando o Griffon é usado, não é assim que ele é feito. Ele é feito debaixo de um link teu que aponta com duas setinhas para baixo. Você faz um link teu apontando duas setinhas para baixo, faz o Griffon em algum momento ali embaixo dele ou do lado, e você não dá setas pro oponente. Então, você não dá setas pro oponente e o oponente precisa linkar para poder ativar efeito de monstro no campo. É um efeito de Floodgate, tá? A gente já teve o Nightmare Goblin banido, por exemplo, e fora isso os Nightmares são bem tranquilos. E o Griffon vira e mexe, tem algum spot em algum deck meio que o Wombo Combo, onde às vezes esse Griffon é até um plano B. Já aconteceu várias vezes, como por exemplo lá naquele antigo Dark Warrior, tá ligado? Onde o Griffon era um plano Bzinho, tá ligado? Aquele deck de Gambler, não sei se todo mundo que tá assistindo aí lembra dessa época. O Griffon era alguma coisa ali, naquele Danger FTK, também era algo nessa vibe. Então o Griffon, ele tem esse efeito, e esse efeito não é usável em todos os formatos, é claro que não, o que faz com que ele seja fatalmente esquecido, mas não tira o teor problemático que ele tem. Eu não tô dizendo que o Griffon é a pior coisa do mundo, eu não tô dizendo que não tem outras prioridades ao invés do Griffon, eu só tô querendo trazer esse vídeo para apontar para vocês esse momento de percas de oportunidade, porque creio eu que essa oportunidade também vai passar com spots competitivos, né? Talvez aconteça, porque a Konami talvez precise mexer em alguma coisa, para dizer pra comunidade, olha só, tô mexendo em alguma coisa do meta, talvez queira mexer em alguma coisa de Unchallenged, e mexer no Griffon realmente não impacta muito em o quão competitivo o Unchallenged é, mas tira uma camada, tira um teor decisório e determinante pro metagame, inclusive, né? Mas eu creio que essa carta aqui deva ser banida. O Griffon tinha que ser banido. Tem spots competitivos, tem efeito de Floodgate, é um monstro genericão e que eventualmente ele pode causar o problema. O problema de não tá fazendo nada agora só não é um problema até que seja um problema. Esse que é o problema, tá ligado? Eu falei problema muitas vezes, mas esse tipo de carta, quando ele tem um potencial problemático, quando tiver algum slot, ele vai ser problemático. O Shifter, por exemplo, é uma carta onde ele realmente não tem lá tanto
teor problemático, digamos assim. É claro que tem coisas muito mais impactantes do que o Shifter pro jogo, no geral. Porque o Shifter é uma carta meio que de nicho. Assim como era o Card of Demise. Eu não sei se você lembra. O Card of Demise era uma carta bem de nicho, cara. Vou até colocar aqui na tela pra mostrar pra vocês. Mas a partir do momento em que a Konami lançou o True Draco, o Demise passou a ser uma coisa muito ruim pro jogo. É simplesmente quase que um super trunfo, tá ligado? O Demise era zoadaço. Por isso o Demise no TCG foi limitado e com justiça. Ela não era nada demais até então, porque ela só era usada em decks ruins, em decks que não tinham spots competitivos. E aí você poderia usar uma carta que veio do anime, inclusive, né, que tem um efeito bem mais roubado do que esse, diga-se de passagem. Mas, quando chegou um spot competitivo, essa carta passou a ser um problema. E você acaba tendo até um bode expiatório fora da engine para hitar na banlist, o que eu acho que é até algo positivo, porque aí você vai minando coisas que tem teores problemáticos sazonais, tá ligado? Ela não é problemática o tempo todo, ela é problemática se tiver algum deck lançado que tenha a dinâmica diferente do eventual até ali, do que existe até ali, do convencional, na verdade, né? E aí, quando você lança um produto novo que se aproveita dessa carta, essa carta passa a ser um problema, porque o deck novo por si só já poderia ser bom. Foi o que aconteceu com o True Draco. O True Draco por si só já era um deck com potencial para mexer no competitivo. Tendo o Card of Demise, era uma desgraça. O Shifter tá na mesmíssima vibe. O Shifter é a mesma porra. Ele é uma carta que, se você parar pra pensar, tipo, mano, foda-se os decks poderem usar a porra de um Shifter, tá ligado? É só os decks bem merda, é um deck de sexta carta, é terrível, uma hand trap de sexta carta sendo ruim, geralmente ela já é ruim de sexta carta. O Shifter é muito tenebroso, cara, muito tenebroso. O Shifter é bem zoado, no geral, tá? No aspecto geral. Tanto que ele nunca viu slots competitivos. Eram decks muito específicos. Até que a Konami resolveu lançar o Flounder Reese. Até que a Konami resolveu lançar o Kashira. Além de você ter um deck, uma engine que por si só já é feita pra ser boa. Porque a Konami escolhe os decks que ela quer que sejam bons. Os decks que ela imagina que vão entrar no competitivo. Porque eles são bons o suficiente pra entrar. Eles são tão bons que você vai querer usar essa merda. E aí quando esse deck, com uma dinâmica não convencional para o formato da época, passa a ter a chance de usar essa carta, ela vira um problema, tá ligado? Então esse tipo de carta é muito chata pro jogo. E a Konami sempre perde muitas oportunidades. Como que a gente ainda tem Brave Token no jogo, cara? Sinceramente, como que nós temos Brave fucking Token no jogo? A Aramécia ou a Aquamancer? Tá? No OCG, ele chegou a ser um tier 1 muito dominante, seja com Prankid, seja com Phantom Knight. Tomaram lista. Pra cá também foi, na época dos Prankids. O Brave Token era a engine mais popular daquela época. Ela era tão boa que não fazia sentido, ou pelo menos não muito, de você fazer um deck que não fosse em volta dela. É claro que tinha um Sword Soul na época, tinha Despia Brave, né? Mas no geral o Despia era melhor sem. O Flanderize também não pode usar essa merda, mas outros decks de combo sempre tinham o Brave Token envolvido. E o Brave Token claramente é uma mecânica ruim pro jogo, né? É zoado. O Brave Token já lançou, já teve dinheiro, vai ter reprint na Mega Team, e até agora a gente não tem hits nele. Porque quando ele era muito relevante, ele não foi mexido. O Power Creep que veio depois, que fez com que os outros decks fossem melhor do que usar qualquer porra com Brave Token, justifica o Brave Token não tá no jogo? Eu acho que não, porque daqui a pouco tudo isso reseta. E quando reseta, essa mesma porra volta a ser usada. Aí a gente vai ter de novo um monte de uma caralhada de deck usando a porra do Brave Token, fazendo metagame super engessado, tá ligado? Onde você, essa engine é muito boa a ponto de você não justificar não usar ela. Então, perderam a chance de dar hit no Brave Token. Vão dar agora? É óbvio que não vai dar hit no Brave Token. Não tem porquê dar hit no Brave Token agora, porque eles não estão fazendo nada, entende? Então, esse tipo de coisa é muito ruim. Então, inclusive, eu já fiz uma... É engraçado, né? Porque, enfim, obviamente todo mundo vai ficar dizendo aí que eu tô fazendo mais um vídeo chorando pra umas coisinhas sem sentido. Mas eu já fiz um vídeo falando aí de Power Creep e fiz uma playlist inteira falando de Power Level. O Power Creep é uma das coisas que vagabundo mais reclama no jogo. Mas adivinha o que gera o Power Creep? Simplesmente coisas continuarem existindo. A ausência de hits nas coisas que já existem. O que faz com que você precise gerar coisas mais fortes do que as coisas que já existem para que justifique a venda. Se eu não vou mexer nas coisas que já existem, vagabundo pode continuar jogando com isso pra sempre. Como que eu posso forçar ele de maneira competitiva a comprar essas coisas novas? Eu faço com que elas sejam mais fortes do que as anteriores. Eu faço com que as coisas anteriores sejam obsoletas. O que aconteceu com o Splight, com o Tiara, por exemplo. Então esse tipo de coisa rola. Uma das chaves pra gente diminuir o poder do Power Creep no jogo nesse estado atual é tirando as coisas obscenas que já existem.
Brave é uma delas, eu só tô usando como exemplo, tá? Cartas sazonais como o Shifter, por exemplo, o Nadir que chegou aí pra lista, mas voltou por qualquer porra de motivo que seja, porque deixou de ser relevante o Invoked, aí pode voltar o Nadir. É meio que um erro. A Winda, porra, mano, a Winda vai e volta, tá ligado? Daqui a pouco a gente chega na porra de um outro formato onde ter a Winda é bom pra algum deck. Geralmente o Invoked, até porque o Nadir voltou a ficar a 3, né? E aí você volta a ficar naquela dinâmica de ter que comprar o Dark Hullet, de ter que usar algumas cartas nesse sentido, senão você simplesmente não vai conseguir ganhar de alguém que coloque a Winda na mesa. É muito ruim. Quando teve a chance de irritar, não irritou. Hoje em dia faz sentido banir a Winda? Não faz, mas certamente é uma das cartas que deveriam estar fora do jogo. E aí por que eu tô dando esse discurso inteiro? Porque o Griffon é uma dessas cartas. Mas se a Konami não quer dar hits em coisas de decks que vão ser ultrapassados e tal, esse tipo de coisa, que pelo menos quando sair uma banlist em um período onde a carta é relevante pro jogo, que eles mexam nela. Principalmente sendo de uma carta que foi lançada há 500 anos. O Griffon, gente, eu cuspi alguma coisa. O Griffon, ele foi lançado em Flood, Flames of Destruction. Eu lembro perfeitamente de quando veio essa coleção. Foi quando o Gol que passou a ser meta lá em 2018. Ele foi lançado em maio de 2018, junto com a Impermanence. Essa porra dessa carta aqui. Tem uma caralhada de reprint lá pra cá. Já foi reprintado em Mega Team, não sei se tem Destructor Deck, mas essa carta não vale nada. Porque não poderia banir ela. Então é só pra poder... esse vídeo não é nem pra dizer que o Griffon precisa ser banido. É só pra deixar esse conceito que eventualmente rola no jogo. Onde tem cartas que precisavam ser mexidas, a Konami não mexe porque a coisa deixou de ser relevante, pouco tempinho antes da banlist, ou vem alguma coisa que vai dar power creep nessa parada, e aí eles ignoram. Isso é um erro, porque o jogo dá voltas, a coisa que tomou power creep, que deu power creep, fatalmente vai tomar banlist em algum ponto, e as coisas voltam a ser como eram antes dessa parada que deu power creep ser lançada, e fatalmente essa porra aqui vai ser problemática em algum momento. O Unchained é um deck muito maneiro, mas esse softlockzinho aqui é uma merda, tá? É zoado, é chato, e é uma boa oportunidade de você dar uma banlist em uma carta zoada, tá tendo spots competitivos, e hitando ele, você fala assim, ó, eu mexi em alguma coisa do Unchained, eu não vou mexer no Tour Guide, eu não vou mexer no Sarama, eu não vou mexer no Aruha, eu não vou mexer nessas porra nenhuma. Nem precisa, na verdade, nesse momento. Então é uma boa forma de você irritar o deck indiretamente, tirar uma carta injusta do jogo e ter o potencial de, se essas decisões forem tomadas a longo prazo, diminuírem o power creep do jogo. O Griffon é só o avatar dessa banlist atual, mas além dele temos outros avatares, como eu citei, do Brave, do Invoked, da Winda, do Nadir, do Shifter, esse tipo de coisa, tá? Eles precisam ser mexidos. E o Griffon tá muito fácil de banir ele. Seria ótimo pro jogo de maneira geral. E eu não disse isso lá no meu vídeo de palpites da banlist. E eu quis, agora que eu tô loucaço de breja na cabeça, eu fiz esse vídeo só pra poder deixar esse comentário aqui pra vocês. E diga o que você acha, porque por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais.